Bom dia, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Já estamos na 12ª aula de português desse ano letivo de 2021. Espero que vocês estejam muito bem, estejam todos com muita saúde. E vocês estão vendo aí, já no início do nosso slide, né, o título do nosso conteúdo é o processo de formação de palavras, né? A gente vai começar a estudar conteúdos novos para esse segundo bimestre. Né? A gente já viu nas duas últimas aulas sobre significação de palavras, né? Polissemia, homônimos, sinônimos e antônimos, então vamos dar continuidade ao estudo de novos conteúdos para esse bimestre. Então, o título já diz, né, processo de formação de palavras. As palavras da língua portuguesa, elas são formadas a partir de dois processos, né, que é a derivação e a composição. Hoje a gente vai começar a ver o processo de composição. Quando a gente estuda lá no Fundamental 1, a gente começa a ver os substantivos simples e compostos, né? Substantivos simples são aqueles substantivos que são formados por apenas uma palavra. Já os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras, né? Que se juntam para formar uma nova. Então, esse processo de composição é justamente aquele processo onde a gente vai ver e estudar os substantivos compostos, né? Que são aqueles que são formados sempre por duas ou mais palavras que se juntam para formar uma nova. Então, vamos rever um pouquinho sobre esses substantivos compostos? Então, vamos ver alguns substantivos compostos, algumas palavras. Guarda-chuva, pé de moleque, passatempo, pernilongo, lava-louças, arco-íris. Então, todos esses são substantivos compostos, né? Porque são formados por dois ou mais elementos. Então, a maior parte dos substantivos compostos é fácil de identificar porque eles são escritos com hífen, né? Esse tracinho aí que é usado para separar as palavras, né? Como quinta-feira, vocês estão vendo aí o exemplo. Mas também existem palavras compostas que não são separadas por hífen, né? São escritos juntando os dois radicais. O que são radicais? Vocês possam não entender. Radical é a parte mais importante da palavra, aquela parte que não muda, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí paraquedas, né? Juntou para mais quedas e formou paraquedas. Tem passatempo, aí também que não tem hífen, quando a gente junta passa mais tempo, formou passatempo. Mas também tem aquelas que são separadas por hífen, né? Guarda-chuva, pé de moleque, arco-íris, lava-louças. Então, o substantivo composto é justamente aquelas palavras que são formadas por duas ou mais elementos que se juntam para formar uma nova palavra. Então, é a partir daí desse tipo de substantivo que é o processo de composição, né? Porque compor é juntar um elemento com outro para formar um novo, certo? Aí vamos ver aqui. A gente vê mais alguns exemplos. Por exemplo, a palavra beija-flor. A gente pode verificar que beija-flor juntou o verbo beijar mais o substantivo flor, né? Aos quais juntos essas duas palavras formam o nome de um pássaro, né? Aí beija-flor está separado por hífen, mas quando juntos formam o nome de um pássaro. Outro exemplo é a palavra girassol, né? Que é formado pelo verbo gira, né? Girar, mais o substantivo sol, que quando juntos e sem o uso do hífen, né? É formada o nome de uma flor. Então, a composição é justamente isso. Quando nós juntamos dois ou mais elementos para formar uma nova palavra, com um novo sentido, com um novo significado. Então, são palavras que foram formadas pelo processo de composição. Então, a composição é um dos processos, um dos dois processos. Como eu falei lá no início, existe a composição e a derivação, mas hoje a gente só vai ver a composição.
né, a partir de duas ou mais palavras, simples ou radicais. Radicais é aquela partezinha da palavra que é mais importante e que não muda. Então, formando novas palavras compostas que possuem o seu significado próprio, ou seja, possuem outro significado, certo? Então, esse é o processo de formação chamado composição. Então, o processo de composição ele pode ocorrer de duas formas. A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Aí a gente vai ver o que é que diferencia uma da outra. É bem fácil, certo? A composição por justaposição ocorre quando os elementos das palavras que formam os compostos estão justapostos, ou seja, estão lado a lado, estão juntinhos, colados, vamos dizer assim. E trata-se da junção de duas ou mais palavras ou radicais, sem que ocorra nenhuma alteração sonora, ou seja, na hora da fala, ou ortográfica, na hora da escrita. Isso significa que a alteração ocorre apenas no significado da palavra formada após a composição. Ou seja, gente, só resumindo isso aí que está aí no slide. Composição por justaposição é quando eu junto duas ou mais palavras e não ocorre nenhuma modificação, seja na hora da fala ou seja na hora da escrita. Fica tudo igual. Eu junto beija mais flor, então vai ficar beija-flor, não mudou nada. Nem na hora de escrever, nem na hora de falar. Quando eu digo guarda, chuva, né? Eu junto guarda mais chuva, formar a palavra guarda-chuva. Então, não ocorreu nenhuma modificação, nenhuma alteração, tanto na hora da fala, né? Nenhuma alteração sonora, nenhuma alteração ortográfica, ou seja, na hora da escrita. Ficou tudo da mesma forma, igualzinho. Então, justaposição é o tipo de composição em que não muda nada na hora de juntar palavras. Vejamos alguns exemplos. Ó, para raios, passatempo, cachorro quente, segunda-feira, guarda-roupa, girassol, audiovisual, certo? Então essas são algumas palavras paraquedas que não mudam quando a gente junta, né? Duas ou mais termos ou mais elementos, quando a gente junta para formar uma nova palavra, então não altera nada. Então por isso que elas são compostas por justaposição, ou seja, são lado a lado, são justapostas uma ao lado da outra sem nenhuma modificação. Bom, já as palavras formadas por aglutinação, elas vão ocorrer e ter algumas mudanças e diferenças da composição por justaposição. Então, a composição por aglutinação acontece quando os elementos ou as palavras que se juntam para formar uma nova palavra, elas se aglutinam, ou seja, elas se unem e se ligam de uma forma que vai acontecer uma modificação, seja pelo menos em alguma das partes, né, de alguma das palavras. Seja retirando uma palavra, seja retirando uma letra, ou acrescentando mais de uma letra para formar essa palavra. Então vai acontecer aí alguma modificação, seja na forma sonora, ou seja, na hora da gente falar a palavra, ou seja, na hora de escrever, na sua integridade ortográfica, na sua forma ortográfica. Vamos ver alguns exemplos aí para vocês entenderem. Pontiagudo. Vocês estão vendo, ó, pontiagudo é formado pelas palavras ponta mais aguda. Mas aí, ó, vocês estão vendo que ponta perdeu o A e foi mudado por um I. Então, quando isso acontece, é composto por aglutinação, ou seja, ocorreu alguma modificação, certo? Então, quando isso acontecer, de uma letra mudar, de uma letra sumir para entrar outra, ou de duas letras iguais se juntarem em apenas uma, é por aglutinação. Ó, planalto, plano mais alto. Esse O sumiu, né, de plano, então é uma aglutinação. Aguardente, ó, esses dois A, né, o final de água mais o início de ardente. A gente não sabe dizer qual dos A sumiu, né, mas um A sumiu aí. Então, por isso que também é por aglutinação. Vinagre, né, vinagre. Quem imaginaria, acho que poucas pessoas imaginariam que a palavra vinagre
era uma palavra composta por aglutinação. Ó, vinho mais acre. Olha como é gritante a mudança, como é intensa a mudança das palavras quando elas se juntam para formar vinagre. O H some, né, de vinho, o O também some, o C de acre vira G. Então ocorreu uma mudança muito grande aí. Então por isso que é uma palavra composta por aglutinação. Pernalta, né? Perna mais alta. Também teve um A aí que sumiu. A gente não vai saber dizer se foi da perna ou se foi de alta. Boquiaberto. Olha também como foi formada boquiaberto, né? Aí o C de boca virou um QU, o A também mudou por um I, né? E a aberta, lá no final, o A mudou para O, né? Podia ser boquiaberta, aí mudou para boquiaberto. Então vejam como a mudança foi grande. Então quando isso ocorre nas palavras, uma letra muda, uma letra some, uma letra se modifica por mais outras, então ocorre a composição por aglutinação. Diferente da justaposição, que é quando elas se juntam e nada muda, né? Fica do mesmo jeitinho. Sejam separadas por hífen, sejam ou não separadas. E uma dica bem importante: as compostas por aglutinação, elas nunca vão ser separadas por hífen, certo? Elas sempre vão se juntar, ligar mesmo, se unir uma à outra, porque aí vai acontecer uma modificação, seja de uma letra, de duas, o sumiço de uma, né? Então, elas nunca vão se juntar através de hífen, né? Diferentemente da justaposição. Ok? Então, é isso nossa aula de hoje, certo? Assistam pacientemente, com muita atenção, o vídeo inteiro e a atividade vai estar disponível lá no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só me chamar. Um cheiro, tchau, até a próxima!